Fala pessoal, tudo bem? Rafael do canal Retrogal aqui. E de volta, depois de um tempinho sem postar nada, porque eu tive 10 dias de férias aí no final de setembro, certo? E acabei que eu fiquei um pouquinho afastado, só descansando. Tentei produzir alguns conteúdos também, era a minha ideia, mas acabou que na semana antes das minhas férias eu fiquei bem atarefado com o trabalho e com a minha vida pessoal. E aí acabei só produzindo um trecho de um conteúdo que vai sair em breve que é a segunda parte do vídeo da Bahia, tá? Que vai cobrir a parte de envio, que eu fiquei devendo para vocês. E vai ter uma terceira parte falando um pouquinho mais das etapas finais, né? Da parte de taxação, enfim, do pagamento. Vou mostrar a guia e também o recebimento, esses detalhes finais aí da importação, tá? E eventualmente tirar algumas dúvidas para vocês. Mas a segunda parte eu espero que saia aí, talvez na próxima semana, porque ela está praticamente concluída. Falta só editar, enfim, deixar tudo redondinho para vocês, beleza? E, enfim, em setembro tive esses 10 dias de férias, acabou que nesses 10 dias eu aproveitei realmente para descansar, não adquiri nada nesse período, adquiri um pouco antes, claro, eu peguei alguns itens, mas assim, eu não peguei tanta coisa, eu peguei algumas coisas que até realmente, algumas foram um pouquinho mais caras, aproveitei um pouquinho do dinheiro de férias aí, mas eu aproveitei um pouquinho para poder pegar alguns itens que estavam valendo a pena, né? Um deles eu consegui um baita de um cupom de desconto para poder comprar, que eu não esperava comprar, porque, enfim, não é nada prioritário, mas eu vou mostrar para vocês aqui. E, enfim, também gastei muito dinheiro comprando itens da Bahia para fazer essa última importação, que eu vou mostrar para vocês como é que foi. Mas, assim, tiveram alguns joguinhos, eu vou mostrar para vocês quais são, tanto jogos quanto consoles, então, e acessórios, tá? Vou mostrar também dessa vez os acessórios que eu comprei, que na verdade é um. E, bom, nesse mês eu acabei também comprando o lançamento aqui mais falado do final de setembro, que foi o Escudeiro Valente. Eu joguei bastante durante a viagem, tá? Não joguei só isso durante o período que eu tava lá. E não joguei tanto também, procurei descansar. Teve um dia que eu dormi 7 horas da noite, para vocês terem noção. Então, assim, eu consegui aproveitar um pouquinho sim. Eu já tô no capítulo 7, se eu não me engano. Ainda falta um pouquinho, ver se eu termino para essa semana, para poder começar algum outro jogo novo. Mas é um jogo que vale bastante a pena. Eu peguei no lançamento mesmo na eShop, né? Resolvi não esperar por uma edição física, igual eu esperei o Sea of Stars, que infelizmente até hoje eu nem consigo começar a jogar. E tô gostando bastante dele. No Switch tem alguns probleminhas de desempenho, mas, assim, eu especialmente não tive nenhum bug, nem nada que deixasse o jogo injogável ou que tivesse me dado muita dor de cabeça, tá? Só realmente, assim, quando ele fica no mundo 3D, os frames caem um pouquinho, mas, enfim, não é um vídeo sobre um review desse jogo, mas eu recomendo, se alguém tiver interessado em jogar. É um jogo que vale a pena jogar, mesmo no Switch, com desempenho um pouquinho aquém do que a gente esperava. A primeira aquisição do mês de setembro, eu peguei na Shopee, e foi bem barato, foi R$ 25, se eu não me engano, que foi esse filme para PSP, né? E eu acho bem bacana, porque eu sou muito pirado nesses jogos filme, na verdade filmes em forma de jogos que foram lançados para alguns consoles, né? O PSP tem esses UMD vídeos aqui, como vocês podem ver, e o Game Boy Advance também teve aquele GBA vídeo. Eu não tenho nenhum, eu tô querendo adquirir, eu até cheguei a ver um à venda por aí, mas eu achei ele um pouquinho caro, um pouquinho salgado e, assim, não fazia questão de adquirir por esse valor, né? Não era nada prioritário, né? Mas em algum momento eu vou pegar algum, pelo menos para ter na coleção, assistir, enfim. Hoje em dia não é nada muito surpreendente, porque você assiste, né, filmes no celular, no seu bolso, a qualquer momento. Mas eu acho muito legal para a época, tanto do PSP e ainda mais pro Game Boy, né? Porque o Game Boy ainda é um pouco mais antigo. E aí eu resolvi pegar esse daqui, é espanhol, mas ele tem o idioma original em inglês, né? Que me facilita um pouquinho, embora eu também entenda espanhol. E eu só testei, assim, não cheguei a assistir ainda não, mas funciona redondinho, tá? Ele só não funciona em todos os PSPs que eu tenho, ele funciona no japonês. No americano ele não funciona, se não me engano, que era o PSP 1000. Ele só funcionava no japonês. E, enfim, eu não testei, eu acho, no PSP que eu comprei, que é o segundo item, né, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu acabei adquirindo mais um PSP, assim, eu não tinha nenhum, eu tive um no passado. E esse ano eu tô pegando meu terceiro PSP, um pouquinho redundante. Mas é porque justamente tem essa pegada de coisas que são diferentes, acessórios que são diferentes para os consoles portáteis. Vocês já viram que eu tenho a Game Boy Camera, comprei a Game Boy Printer, que eu tava fazendo uns testes aí esses dias. E assim, eu descobri também recentemente que o PSP tinha uma câmera.
e parecia muito difícil de conseguir. Realmente, assim, é muito... No Brasil, pelo menos, é bem complicado, eu não via nenhum anúncio. Mas, assim, na semana que eu descobri, uns 3 dias depois de eu ter descoberto isso, pesquisando, eu vi uma oportunidade de compra, né? Eu já tinha visto a câmera sozinha, são 2 tipos de câmera, na verdade, que foram lançados, tá? Tem um que é o primeiro, que é uma câmera mais fraquinha, e tem uma câmera melhorzinha, e essa é, assim, bem mais difícil de achar, inclusive, né? Mas eu cheguei a ver a câmera sendo vendida por R$500 só a câmera sozinha, e a mais fraquinha, tá? E aí eu vi uma oferta de compra de um bundle de um PSP 3000, que é esse azul aqui. Agora ele tá sem bateria, enfim, ele veio sem bateria, eu usei as baterias que eu tenho aqui, mas eu não carreguei. Ele tá funcionando legal, tá funcionando perfeitamente, tá? E achei ele bem bonito, eu posso mostrar depois em alguns detalhes pra vocês em outro vídeo. O bundle só não veio com a caixa, tá? Ele veio com todos os acessórios aqui originais. E esse bundle é um bundle do jogo Invisible, que é um joguinho que tem uns monstros que você vê com a câmera. Achei bem legal, eu não cheguei a testar ainda. Eu só procurei saber um pouquinho dele, que é esse jogo aqui. Ele veio solto e obviamente que veio também, além do... Veio os acessórios do jogo, né, os manuais todos. Não veio a caixa, mas veio aqui a câmera do PSP, que é bem engraçadinha, né? Ela não é, obviamente, excelente, ela tem 0.3 megapixels, se eu não me engano. Você coloca ela aqui em cima, gira aqui para apertar o parafuso, e você pode usar no modo, como se fosse um modo selfie, o modo filmando atrás, né? Você está aqui com o seu PSP jogando, você pode filmar atrás ou você pode filmar você mesmo, né? Ou até para cima, não sei se ela funciona, né? Direcionando para cima. Não é uma imagem maravilhosa, como eu falei, são poucos megapixels, mas como eu tive essa oportunidade, né, eu acabei pegando todo esse kit aqui por menos de R$500, né, esse bundle. E aí eu achei que foi uma boa aquisição para minha coleção, especialmente porque eu queria ver um pouquinho desse item. Não consegui testar tanto ainda pelo fato de eu ter viajado, né? E desde que eu voltei de viagem, eu tô com a rotina um pouquinho corrida, mas eu quero ver se eu testo em algum outro momento, saio com ela, enfim, para passear, para viajar para mais perto aqui da minha cidade e levo ela para tirar umas fotos, como eu já levei a Game Boy Camera em alguns momentos. E aí, enfim, achei que foi uma boa oportunidade de adquirir a câmera junto com o PSP por um preço que valeria só uma câmera sozinha. Bom, e teve uma aquisiçãozinha de Game Boy. Eu descobri esse jogo enquanto eu procurava pela Bahia, tá? E eu peguei ele aqui porque ele tava num preço um pouquinho alto, mas acabei vendo que o cara baixou o preço e eu ainda, né, fiz uma proposta um pouquinho menor para ele. E o preço que eu paguei nele foi R$60. É o Beatmania GB2. Ele é como se fosse um jogo estilo um Guitar Hero, bem das antigas, né? É um jogo de ritmo, você coloca... Ritmo não exatamente, né? Você tem realmente uma guitarrinha descendo, como se fosse as notas da guitarra descendo, a mesma coisa do Guitar Hero, né? E aí você tem que apertar os botões do Game Boy conforme as notas vão chegando na linha de baixo. É provavelmente um precursor do Guitar Hero, tem mais de um desse aqui. As músicas são alguns remixezinhos de música de jogos, enfim, da Konami, tá? Tem outro jogo desse também. Obviamente daria para jogar ele pelo cartuchozinho emulador, mas eu vi a oportunidade e eu até pensei de pegar ele pela Bahia, mas o valor que eu pagaria nele mais a taxa e o frete e a taxa da Bahia seria mais ou menos o que eu paguei ele aqui. Então, para não ter que ter o transtorno e ocupar mais um espaço no meu pacote de lá, já que eu gastaria a mesma coisa, eu peguei ele por aqui mesmo. Eu joguei um pouquinho e eu achei bem difícil, tem que treinar um pouco, porque, sei lá, parece meio complicado nos botões do Game Boy, né? Porque acho que Guitar Hero... Fui acostumado a jogar Guitar Hero com a guitarrinha de um amigo meu. Quando não jogava na guitarra, eu jogava no controle, né? E no controle você normalmente joga com os botões de ombro, né? O L, o R, enfim. E aí no Game Boy não tem isso. Você tem que jogar com o A, o B e o direcional. Então é um pouquinho mais difícil. Bom, e por último dessas aquisições, como falei... aquisição de jogo, tá? Eu vou mostrar mais uma aquisição depois pra vocês. O último jogo foi o Pokémon Tournament DX, que é o único jogo de Pokémon que faltava. Único não, né? Assim, eu sei que tem Pokémon Sword and Shield, eu só tenho um dos dois, assim como tem Scarlet e Violet, eu só tenho Violet. Eu não faço questão de ter todos eles, mas eu tenho um de cada. E era o jogo que faltava de Pokémon na minha coleção de Switch, por enquanto. Já tenho, né, o Detective Pikachu, tenho todos os outros Pokémons lançados assim, pelo menos uma versão, né? Porque as duas versões eu não faço questão de ter. E ele tava num preço legal, tava, sei lá, R$170, alguma coisa assim. Normalmente o pessoal cobra mais de 200 nele, eu peguei para poder completar a minha coleção de Pokémon, tá?
Esse aqui eu já cheguei a jogar um pouquinho no passado, quando ele ficou gratuito pro Nintendo Switch Online durante uma semana. Eu testei, é maneiro, é legal, mas assim, não faz tanto a minha cabeça. Mas pode ser um jogo pra realmente depois pegar e jogar um pouquinho, porque jogo de luta não é meu grande favorito, né? Meu grande estilo favorito de jogo, mas peguei por ser de Pokémon. E aí a gente joga um pouquinho, porque Pokémon, né? Pra quem foi criado com isso, é sempre diversão. E por último, o item que eu não esperava comprar, mas eu comprei, porque o Mercado Livre me deu um baita de um cupom de R$ 150, talvez R$ 130, eu não sei. E aí eu acabei parcelando esse bichinho aqui. É o Retro Brawler, aliás, o Brawler 64 da Retro Fighters. É um controle de Nintendo 64, tá? Para o Nintendo Switch Online, porque tem modelos dele que servem para jogar no Nintendo 64. Esse aqui é específico para o Nintendo Switch Online, tá aqui, Switch Edition, tá? E ele funciona para jogar os jogos de Nintendo 64 no Switch Online. Por quê? Porque eu acho terrível jogar os jogos de Nintendo 64 no controle do Switch, tá? Eu não sei, não consegui me adaptar, não consegui mapear direito os botões, então assim, embora eu goste muito do 64, porque foi, sei lá, meu primeiro console, de fato, que eu tive, né? Eu não conseguia jogar os jogos do Nintendo Switch Online porque era muito frustrante usar os botões do controle do Switch, dos controles atuais, né? No 64. E aí esse daqui ele emula, ele tem aqui um analógico bem parecido, que tem até um sonzinho bastante similar ao analógico do 64, embora ele fique em outra posição. Tem aqui os botões C, né? Enfim, o A e o B certinho, o Start vermelho, os botões aqui, o L, o R e o Z fica dos dois lados, né? Você pode também usar ele como controle normal para jogar outros jogos no Nintendo Switch, só que aí você vai ter que adaptar porque não tem um segundo analógico, né? Mas para o 64 era o que eu precisava. A pegada dele é muito boa e, enfim, eu posso fazer um review dele depois, até porque eu não testei tanto, não joguei muita coisa, né? Eu viajei, enfim, como eu falei para vocês. Minha rotina tá um pouquinho bagunçada, mas eu testei aqui, tá funcionando legal. E eu queria pegar aquele original, que só vende na loja do Nintendo Switch Online nos Estados Unidos, mas ele é um pouco proibitivo, ou o preço, ou a forma de conseguir, né? Porque você precisa comprar ele, mandar para o endereço americano e pedir para alguém trazer, e embora eu até tenha alguns contatos lá fora, tava um pouquinho difícil de conseguir. E aí acabou que teve a oportunidade de pegar esse daqui por um preço um pouquinho mais caro do que um Pro Controller, e aí eu peguei. Parcelei, enfim, porque o Mercado Livre 2 ficou maluco. E tem um cara que vende ele, ou pelo menos vendia eles, lá no Mercado Livre. E é isso. As aquisições de setembro foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Em outubro, eu espero muito que chegue os jogos da Bahia, eu comprei. E já tem algumas outras aquisições que já chegaram também, que eu quero mostrar pra vocês, estou ansioso. Eu tô mudando um pouquinho o foco, até porque eu já tenho bastante coisa, né? Mas eu tô tentando pegar umas edições especiais aí, vou dando um spoiler pra vocês. E tô tentando pegar esses itens porque vale um pouco mais a pena. Vocês podem ver aqui também, teve um update no cenário. Já temos mais alguns itens aqui atrás. Depois eu vou fazer um pequeno tour pelo cenário pra vocês, mostrar aqui com detalhes. Mas aí eu preciso que seja no fim de semana, porque eu preciso mostrar na claridade, para vocês verem tudo bonitinho aqui. Inclusive um colecionável interessante de edição especial está ali atrás, vocês não conseguem ver muito bem, porque está muito distante e provavelmente pequeno na câmera, mas eu vou falar para vocês assim que eu filmar esse vídeo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Deixe uma curtida, deixe um comentário aqui embaixo falando o que vocês acharam das aquisições desse mês. Espero ver vocês na próxima. Em breve, também no canal, a segunda parte aí do vídeo de tutorial de compra na Bahia. Um abraço a todos vocês e até mais. Valeu!